pessoal, André aqui, beleza? Notícia de hoje indicada lá no nosso Discord pelo John27 e pelo Bitcoinheiro Kirk, tá? Parece que o governo está preparando um decreto para tentar reduzir o preço do gás natural no Brasil, cara. Bora dar uma olhada nessa questão aqui, cara, porque vocês sabem que quando o governo está entrando em colapso total, isso a história do mundo nos mostra, eles começam a decretar, né, botar no papel, ó, não pode mais vender o gás a mais do que tanto, né, tabelamento de preços, esse tipo de coisa. Quando a gente escuta isso, vocês podem ter certeza que os governos estão no fim, né? O governo aqui na Argentina, que nós estávamos acompanhando, fez diversos vídeos sobre esses assuntos aqui nesses últimos anos aqui no canal, onde eu mostrei lá que o governo do Alberto Fernandes começou ali a tabelar preços, né? Tabelar o preço do trigo, tabelar o preço da carne, tabelar o preço não sei do que, e tudo que é preço tabelado acaba ocorrendo o efeito de isso sumir do mercado. Bora dar uma olhada aqui para ver se vai ser bem assim isso que eles estão falando, mas as notícias não são muito boas, principalmente para os mais pobres ou para cidades mais afastadas de centros de distribuição aqui dentro do Brasil, tá? Bora dar uma olhada aqui então. Muito obrigado por quem indicou essa notícia, né? John27 e Bitcoin Kirk, né? Então bora dar uma olhada aqui, né? O governo federal prepara um decreto para alterar regras no setor de gás natural no país. O objetivo é aumentar a oferta do produto e reduzir o preço de 35% a 40%, né? Cara, assim, eu acho fantástico, né? Se a gente conseguisse diminuir o gás, se a gente conseguisse diminuir a energia, se a gente conseguisse diminuir a conta de água. Cara, aqui em Estância Velha, no Rio Grande do Sul, só para vocês terem uma ideia, eu tenho gastado mais em conta de água do que conta de energia elétrica. Realmente eu não consigo entender o porquê, mas não é o assunto desse vídeo. Bora dar uma olhada. Eu sou a favor de toda e qualquer redução, principalmente se for uma redução dos tributos, né? Mas como que o governo pretende diminuir de 35% a 40% o preço do gás natural dentro do Brasil, né? Então nós temos aqui, tem uma breve explicação, né? Eles querem implementar algumas medidas. A primeira medida vai permitir que a Agência Nacional do Petróleo e Gás Natural e Biocombustíveis tenham instrumentos para estabelecer um preço teto para o uso dos gasodutos que levam o gás do alto mar, onde ele é extraído, até a costa brasileira. Vou tabelar ali, não pode cobrar mais do que isso. Ok. A agência terá de levantar informações sobre custos e investimentos amortizados por esses gasodutos, para então definir uma remuneração máxima de uso. Tabelamento de preço chegando aí, né? E aí nós temos aqui, em paralelo, o governo estuda uma medida para que a empresa estatal pré-sal petróleo... Lembra do pré-sal? Lembra dos bilhões e bilhões de prejuízos do pré-sal? Vocês lembram ou não estão lembrados? Não estão, né? Esqueceram, né? Alzheimer. E tal, e possa concorrer com a Petrobras. Então, duas empresas estatais possam concorrer com as estatais, né? O Estado lutando contra o Estado, um livre mercado onde o Estado concorre para ver quem vai superfaturar mais as coisas, né? Mas um dos conceitos interessantes que mostra aqui nessa notícia é o seguinte, né? Além disso, serão criadas medidas para diminuir a reinjeção de gás natural nos poços de petróleo em alto mar. Essa prática é de interesse das petrolíferas porque aumenta a pressão dos campos e facilita a extração de petróleo, de óleo no caso, mas significa também a perda desse gás, que não é recuperado. Com a limitação da injeção, o governo quer que esse gás chegue ao consumidor brasileiro em terra. Cara, aqui vocês entenderam o que isso está dizendo aqui? Quando eles estão lá extraindo petróleo, né? Lá eles têm que botar esse gás para apertar a parada para baixo para subir o petróleo. Então, tipo assim, eles querem diminuir a Petrobras, por exemplo, de utilizar esse gás natural para economizar gás e o gás chegar no bolso, no fogão do consumidor. Lindo, belo e moral. O que não diz aqui é que, obviamente, se vai diminuir a eficácia da extração do petróleo aqui dentro do Brasil, automaticamente nós vamos ter menos produção de petróleo dentro do Brasil. Automaticamente vocês vão ter um preço de gás de cozinha de 35% a 40% mais barato, o que eu não acredito nisso. Eu creio que o preço vai diminuir, se diminuir 5%, e o resto vai ficar tudo para propina, tudo para lavagem de dinheiro, tudo para político, tudo para obra superfaturada, aquela brincadeira toda que a gente já conhece, né?
Então, tipo, cara, eu particularmente não consigo acreditar que as pessoas vão engolir isso, né? E aí, já pra você, em vez de você pagar R$ 120 no botijão de gás, você vai pagar R$ 115 no botijão de gás, com aumento de gasolina de 20 a 30%, porque na gasolina eles arrecadam mais em impostos do que no botijão de gás, cara. Eu não sei, cara. Tem a quarta medida aqui, é uma medida considerada essencial para o governo, é a criação de um comitê de monitoramento do setor de gás natural. Mais um soviete, mais um comitê, né? Que é desmembrado do comitê do setor elétrico. Então, mais um comitê, mais funcionários públicos, mais pangarezada vivendo de dinheiro extraído da classe produtiva da sociedade, né? Para ter uma autonomia de atuação. Então, o soviete, lá, o comitê, vai ter uma autonomia de atuação. Sim, todos indicados pelo Lula, todos indicados pela esquerda, todos ali comunistas falando como que deve ser o preço, né? Os detalhes do projeto ainda estão em fase final de elaboração, por isso o texto pode sofrer mudanças. Galera, não existe hoje dentro do Brasil um país de extensão continental ter algum tipo de tabelamento de preços. Não, aqui tudo bem, eles estão falando em tabelar o preço da extração, tabelar o preço do uso ali, pá, porque eles querem chegar ao ponto de tabelar o preço do botijão de gás. Quem nunca viu aquele vídeo icônico aqui que tem na internet, que eu não vou mostrar pra vocês porque é uma coisa que me dá muito ódio no coração, quando o Celso Russomano chega num posto que tá vendendo gás lá no interior do interior, e ele fala assim: aí, irmão, como é que você tá vendendo gás a 140 pila se o preço do gás é 120? Eu não lembro quanto é que era o preço, tô chutando aqui. E o cara fala: não, mas eu tô pagando 100, eu tenho que vender a 140 para ter alguma lucratividade. Não, você tem que vender a 120, você tem que vender a menos. Galera, vocês sabiam que esse tabelamento de preços, ele automaticamente gera no mercado uma escassez daquele produto, né? Por exemplo, eu moro a 20 minutos de um centro de distribuição de gás, a parada que vem gasoduto, eles fazem, botam os botijões de gás, eles enchem os botijões de gás e fazem a distribuição pro pessoal. Então tem um gasoduto que chega a gás aqui a 20 minutos da minha casa. O preço para trazer um botijão de gás desse local até a minha casa é um. O preço para levar esse mesmo botijão de gás 150, 200 km para o interior do estado do Rio Grande do Sul é completamente outro. Vocês estão entendendo porque um tabelamento de preços vai gerar o quê? Vai gerar uma falta de pessoas para levar esse botijão para lá. Por que eu vou vender botijão de gás pro interior do Rio Grande do Sul? Eu vou ter que andar num caminhão 100, 200, 250 quilômetros para entregar um botijão de gás e cobrar o mesmo preço que eu cobro andando 15, 20 minutos de caminhão? Cara, não tem lógica nenhuma. Isso simplesmente vai fazer com que essas pessoas que moram um pouco mais longe dos centros de distribuição fiquem sem o gás. Ou ainda, vai ter aquele mercado negro, vai ter algumas pessoas que vão ir buscar, vão armazenar de maneira, eu não vou dizer ilegal, mas daqui a pouco não apropriada, entendeu? Podendo gerar algum tipo de problema, podendo gerar algum tipo de acidentes. Então isso com certeza vai mais prejudicar as pessoas ali, e nesse primeiro momento é muito interessante, porque o governo vai lá, ele sobe no palanque e fala assim: não, porque nós estamos com uma proposta para reduzir o preço do gás de 30% a 40%, e o pobre caga um tijolo achando que isso vai realmente melhorar a vida dele, e depois ele está pagando 20%, 30%, 40%, 50% do preço maior da gasolina para pagar 5% a menos do gás. Não me parece uma troca justa, né? Mas, ok, cara, eu não sei. O que vocês entenderam por esse texto? Eu entendi que eles vão tentar baixar o preço do gás de cozinha aumentando o preço dos combustíveis dentro do Brasil. Essa foi a minha leitura. Qual foi a sua? Deixa o comentário, deixa o like que é extremamente importante. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, tchau, tchau.